Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Sérgio, daqui da equipe de História do ESAG Vestibulares. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito cobrado nos vestibulares mais importantes, a crise do Império Romano do Ocidente. Você bem deve se lembrar que o Império Romano foi um dos mais importantes da Antiguidade. E já na virada do milênio, o ano 1 a.C., até o século V depois de Cristo, nós temos essa fase na qual os romanos têm uma expansão territorial fabulosa, uma aquisição monstruosa tanto de escravos quanto de mercadorias, de minérios, de gêneros alimentícios. Os romanos construíram um império extremamente importante e que até hoje assombra e encanta as pessoas que procuram estudá-lo. Mas mesmo os impérios mais poderosos, em algum momento, acabam chegando ao seu fim. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Criar condições para que você compreenda como foi que esse império, tão lembrado nos livros, nos estudos, até mesmo em Hollywood, acabou chegando ao seu fim. Então vamos lá. Nós estamos falando de fatores que aconteceram mais ou menos entre os séculos III e V, já do período pós-nascimento de Jesus de Nazaré. O Império Romano começou antes do nascimento de Jesus, mas a crise já se estabelece nesse período que vai do século III ao século V. Então vamos lá. Vamos dividir a nossa explicação em crise política, crise econômica, crise moral e o golpe final. Crise política, crise econômica, crise moral e o golpe final. O que seria a crise política? A disputa entre os generais pela condição de imperador. E para você entender isso, você não pode cair na armadilha. Se eu falo Império Romano, é natural que você pense que o imperador era uma espécie de monarca e que passaria o trono para seus filhos, para seus descendentes. E não era assim que funcionava em Roma. Eles não entendiam o período imperial como uma monarquia. O título de imperador não tem exatamente conotação monárquica. O título de imperador tem uma conotação militar. É imperador aquele que comanda as forças armadas de um país. Significa dizer que para ser imperador romano você tinha de ser militar. E para ser imperador romano não havia critérios claros de quem poderia suceder aquele que estava no trono. Muitos filhos de imperadores chegaram a suceder seus pais. Mas isso não era a regra. A regra era o imperador indicar o seu sucessor. A indicação era o critério. Pois bem, dentro do exército romano, quais generais você acredita que se sentiam em condições de ser imperador? Você respondeu certo. Todos. Todos os generais achavam que poderiam ser imperadores. Vai chegar um determinado momento no qual você tem um general estabelecido num posto militar avançado, tomando conta de um território, estabelecendo a cobrança de impostos, a lei vigente no local, estabelecendo se as pessoas cumpriam ou não as regras. E o Império Romano estava lá, a quilômetros de distância. Significa dizer que muitos soldados tinham um vínculo muito mais poderoso com esse general do que exatamente com o Império Romano. Ou colocando de outras formas, ele se sentia muito mais soldado daquele general. Portanto, era normal que o imperador romano, uma vez no trono, não tivesse o respaldo, não tivesse o respeito, não tivesse o prestígio dos outros generais. E não raro, quando o imperador chegava ao trono, já havia algumas facções do exército que começavam a fazer conspirações com o objetivo de derrubar o imperador e substituí-lo pelo general que estivesse com mais força política naquele momento. Portanto, num período no qual os romanos param suas conquistas militares, que eles precisam ter estabilidade nas suas fronteiras, o que você tem é cada general administrando para os seus soldados, para seu exército e para seu interesse próprio. Uma das coisas básicas do meio militar é o respeito à hierarquia e à disciplina. Uma vez que você tem o imperador, que é o general de todos os generais, e esses generais não o veem como seu comandante, esse é um dos elementos que explica porque o Império Romano vai desabar.
O fato de que o imperador não conseguia se impor, se estabelecer perante os demais militares. Beleza? Esse ponto você entendeu? A crise do escravismo é uma coisa razoavelmente fácil de se compreender. Os romanos pararam de conquistar territórios, a famosa Pax Romana, e a conquista de territórios era o principal meio, o principal instrumento para que você tivesse novos escravos. O crescimento vegetativo entre os próprios escravos era muito baixo. Você precisava de novas conquistas. Aí você vai perguntar, pô, mas os romanos não perceberam que isso poderia gerar uma crise? Então, gente, para nós que estamos aqui séculos depois, é muito fácil fazer a crítica, fazer a análise e identificar onde estão os pontos que levaram o Império Romano à crise. A questão é que as conquistas militares eram muito dispendiosas, tudo custava muito caro e para os romanos foi melhor interromper essas conquistas. Nós aqui temos consciência que com o passar das décadas, a redução do número de prisioneiros de guerra afetou o sistema produtivo. Com menos escravos, você produz menos. Os produtos ficam mais caros. Nesse sentido, não só o escravo se tornou caro, mas até mesmo as mercadorias, de maneira geral, também ficaram muito caras, ok? Então você tem aqui a questão da disputa entre os generais pelo trono, disputa política, e a crise do escravismo, crise econômica. Agora, no caso do cristianismo, aí muitas pessoas têm até uma certa dificuldade para compreender em que medida o cristianismo pode ser um fator de crise do Império Romano. Vamos com calma. Todos vocês sabem que Jesus de Nazaré, após a sua morte, passou a ter uma série de seguidores que se organizavam de maneira clandestina, secreta, reunindo-se em catacumbas. O cristianismo era perseguido. E por quê? Porque os cristãos não aceitavam a ideia de divindade do imperador. Lembra-se, o imperador romano era um Augusto, era uma divindade, deveria ser cultuado como um deus. E os cristãos acabavam desrespeitando esses princípios. Os cristãos foram perseguidos, os cristãos foram jogados nas arenas aos leões, os cristãos foram martirizados, mas uma coisa muito curiosa nós podemos perceber daqui, olhando para o passado. Qual era o segmento social onde o cristianismo mais tinha seguidores? Nas camadas mais pobres. E de onde saía o soldado do exército romano? Das camadas mais pobres. Significa dizer que há um momento na história de Roma na qual você tem muitos soldados que antes de serem soldados já tinham se convertido ao cristianismo. E na hora de você estabelecer a perseguição aos cristãos, você vai fazer essa perseguição com tropas, sendo que muitos soldados seguiam a religião que eles tinham de perseguir. Bom, em determinado momento então, os governantes romanos se dão conta que é impossível estabelecer essa perseguição. Qual foi o primeiro imperador romano que percebeu finalmente que era melhor tentar fazer uma aliança com o cristianismo do que exatamente insistir na perseguição? Foi o imperador Constantino, aquele que mudou a capital do Império Romano, que era lá em Roma, aí ele transferiu para uma colônia grega lá no Oriente chamada Bizâncio, que depois foi rebatizada com o nome de Constantinopla. Esse imperador romano tomou a decisão de interromper as perseguições aos cristãos. O decreto a partir do qual o imperador Constantino interrompeu as perseguições está aqui. Édito de Milão. Édito de decreto, edital. Édito de Milão. Um decreto do imperador romano Constantino que encerrou as perseguições aos cristãos e deu aos mesmos liberdade para poder exercer o seu culto. O próprio Constantino, no fim da vida, acabou batizando-se ele mesmo cristão, ok? Anos mais tarde, o imperador Teodósio vai publicar o Édito de Tessalônica. E a partir do Édito de Tessalônica, o cristianismo vai se transformar na religião oficial do Império Romano. Veja só que coisa interessante. Até o ano 313, que é o ano do Édito de Milão, os cristãos eram proibidos. Depois do ano 313, os cristãos ganharam o direito de exercer sua religião sem ser perseguidos. E após o Édito de Tessalônica, as outras religiões é que começaram a ter problemas, começaram a ser perseguidas, não é? Então, nesse sentido, você percebe o enfraquecimento da condição do imperador, não é? O imperador abre mão
de ser cultuado como uma divindade e prefere abraçar uma outra religião na esperança de que ele poderia ter o apoio dos cristãos. Nós sabemos que posteriormente o Império Romano vai acabar e o cristianismo vai sobreviver, mas sem dúvida alguma, ficou claro que essa posição do governo romano frente aos cristãos nos demonstra o enfraquecimento do Império. E por fim, nós temos as famosas invasões bárbaras, o golpe final, aquilo que vai ser o golpe de misericórdia no Império Romano. Lembrando que bárbaros era o nome que os romanos davam para qualquer um que vivesse além das fronteiras. Invasões germânicas é o nome que alguns historiadores preferem por julgarem a palavra bárbara preconceituosa. Mas pode aparecer tanto de um jeito quanto de outro no vestibular, invasões germânicas ou invasões bárbaras. O interessante é você compreender o seguinte: o Império Romano já está em crise, o exército não necessariamente é fiel ao imperador, é mais fiel àquele general que está ali estabelecido no acampamento, o império que vive crise econômica, um império no qual os cristãos conseguem se organizar livremente, o império não tem força para poder impedir a expansão dessa religião. O que a gente vai acabar tendo? Quando os bárbaros resolvem invadir, não há exatamente uma força militar que os impeça de fazê-lo. Ou seja, o Império Romano não acabou por causa das invasões bárbaras. As invasões bárbaras aconteceram porque o Império Romano já estava acabando. A cidade de Roma foi ocupada pelos Hérulos, à época chefiados por Odoacro. A gente estabelece no nosso calendário que essa invasão de Roma pelos bárbaros é o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Não perca de vista que lá em Constantinopla você ainda tem o Império Romano do Oriente, que também ficou conhecido pelo nome de Império Bizantino. Mas esse assunto, Império Bizantino, já é um tema para uma outra aula. E eu espero que você esteja aqui para poder assistir. Um grande beijo para todos, bons estudos!